Bom dia, turma. Bom dia, turma. Bom dia, turma. Opa, vai dar microfone aqui. Todo mundo me ouvindo? Beleza. Não, já corrigi aqui. Bom dia, Davi, Estevão, Félix, Paulo, Bruno. Tudo bem? Foram bem de feriado? Tranquilo? Eu vou deixar o microfone de vocês habilitados. Perfeito. Qualquer momento, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só habilitar o microfone. Gente, eu queria fazer um teste aqui em relação à câmera. Vamos ver se eu consigo. Beleza. Para vocês ficou ampliada essa câmera aqui do celular? Sim? Tá melhor para visualizar, né? A qualidade, eu acho que do celular é melhor do que a... Então, eu queria mostrar o projetinho para vocês. Esse daqui é o meu projetinho. Esse projetinho aqui eu fiz já faz um bom tempo, tá? Fiz quando eu estava no técnico. Eu já deixei ele aberto aqui. É aquele indicador de tensão. Então, dei uma olhada aqui nas trilhas. Eu vou tirar ele. Um minuto. O cobre, ele tá meio... Ele não tá brilhoso, porque já faz bastante tempo que eu fiz esse projetinho. E ele tava guardado em um lugar meio úmido, tá? Então, ó, até o fio tá meio embolorado. E aqui a gente coloca os componentes. Então, antes de começar a montar alguma coisa... Então, eu não tenho um... Vamos ver se eu tenho uma tomada aqui. Deixa eu fechar ele, só um minuto. Eu tenho uma tomada só 127 aqui. Não tem 220. Vamos dar uma olhada só. Pega uma tomada aqui. Ó. Aqui eu vou colocar... Por isso que eu pedi para fazer bananinha. Olha como fica melhor o bananinha. Ele entra justinho aqui na tomada. Tá? Então, dê uma olhada aqui no visorzinho. Então, essa tomadinha é antiga. Essa casa aqui é bem velhinha. Ainda não trocaram os... Beleza? Deixa eu alterar aqui. Deixa eu voltar para minha tela agora. Beleza. Já vi que funciona. Então, qual que é a ideia? O verdinho acende quando for 127. E quando for 220, acende o verde e o vermelhinho, tá? Então, essa é a ideia desse projetinho. Beleza? Esse daqui tá bem feitinho.
A única coisa que eu não achei foram os parafusinhos daqui. Eu coloquei uma fitinha aqui só para trazer e mostrar para vocês. Eu tinha separado mais algumas coisas para trazer e acabei esquecendo lá na minha casa. Mas não tem problema. Nas próximas aulas eu mostro. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. É isso que eu vou falar com vocês agora. Não, eu tô na casa dos meus pais. A gente tá isolado juntos. Então, gente, vou falar aqui um pouquinho do cronograma. A gente está aqui no dia 26 e a gente encerraria tinha que ficar próximo ali, relativamente próximo. Então a gente encerraria aqui no dia 5, tá? Só que por conta desses feriados aí a gente perdeu alguns dias. E teve um dia também que eu não estava muito bem. Eu precisei ir no médico que aí a gente repõe nessa semana, tá? A gente encerra basicamente na sexta-feira, no dia 12, tá? Então, a minha ideia, a gente está aqui no dia 26, é aquela provinha que a gente marcou fazer dia 28, tá? Isso se não mudar nada, tá bom? Porque falaram que dia 31 aí o decreto tá valendo só até o dia 31 do isolamento, só que tem a grande probabilidade aí de decretarem um lockdown, né? Que é o isolamento total e aí eu já não sei como é que vai ser. Não sei se vai mudar alguma coisa. Beleza? Então, a gente encerra essa disciplina aqui, com prazo de vocês entregarem tudo, fazerem tudo, até o dia 12, tá? Quinta-feira, isso. Então a gente tem a prova dia 28. Se tiver alguém que não tá logado aqui, avisem, tá? Deem um toque. Mas eu acho que tá todo mundo aqui, deixa eu dar uma olhada. Bruno, Davi, Estevão, Félix, Lailson, Paulo, tá faltando alguém. O Mylon não tá nessa disciplina também? O Jackson já se formou, né? Então dei um toque no Mylon. E eu acho que da parte da manhã. Deixa eu habilitar aqui um. Gente, o microfone de vocês estão habilitados, tá? Então, acho que da parte da manhã são vocês, né? Beleza. Então, dia 28, a nossa prova. Então, remanejamos aqui para o dia 28. Beleza? E farei a segunda prova aqui por volta do dia 10 ou dia 11, tá? Dependendo aí do andar da carruagem. O Félix falou que fez o projetinho. Félix, se você quiser habilitar o vídeo, mostrar por vídeo, você pode mostrar, tá? Beleza? Estão me ouvindo? Beleza. Então vai continuar assim. Vai continuar prova 1 e prova 2. E para não ser injusto com quem fez o projetinho, quem conseguiu correr atrás, eu vou dar mais um pontinho extra
na média final, tá? Além da prova. Beleza? Ah, professor, mas eu não consegui fazer. Então você vai continuar com a nota do mesmo jeito, tá? Se conseguiu montar o projetinho, tá? Esse daqui. A gente vai analisar uma coisa parecida com isso. Deixa eu voltar aqui minha câmera. Uma coisa parecida com isso daqui. Eu não sei se esse projetinho tá igual ao que eu passei para vocês. Eu acho que tá um pouquinho diferente. Não lembro se tá igualzinho, mas é mais ou menos isso daqui. Às vezes eu mudo alguma coisinha, mas vai funcionar do mesmo jeito. Para quem montou e testou, funcionou, ficou bonitinho, até um ponto, tá? Beleza? E é bem interessante. Na verdade, o mais interessante seria a fonte de tensão. Esse daqui é um projetinho pra gente brincar, um projetinho que sai baratinho, tá? Se você for ver em questões de componentes, sai por volta de uns, sei lá, uns R$5. Aí nesse projetinho aqui, saiu mais caro do que R$5? Esse tempo de... Eita, nossa. Carinho, hein? Então, nesse projetinho, eu utilizei um resistorzinho. Isso daqui é de quanto? Esse daqui é de 2 watts, tá? Só que é aquilo, eu só coloco, meço e tiro. Não dá pra medir por muito tempo. Mando sim. Vocês querem montar a fonte? Se vocês quiserem, se der tudo certo, se dia 30 começar a voltar alguma coisa, ou parcialmente, a gente monta dentro dessa disciplina ainda, já no comecinho da outra, tá? Aí eu passo o projeto, vou falando algumas coisas. Então, gente, só pra gente não desvirtuar muito, deixa eu avançar aqui. Eu queria falar um pouquinho das ferramentas, tá? Então, que a gente vai utilizar. Então, começando pelo ferrinho de solda. Ferrinho de solda, quem tem, não precisa comprar, tá? Eu só vou dar umas orientações. E quem comprou novinho, eu vou dar outras orientações. Então, existem diversos tipos de ferrinho de solda. Existem diversas potências, existem diversos modelos, diversos bicos. Então... o projetinho no Proteus, também vou mostrar, tá? Se der nessa aula, eu ainda mostro nessa aula. Então, o ferrinho de solda. Então, existem diversos modelos, diversas potências, diversos estilos, tá? Então, o que muda dentre os ferrinhos de solda? Então, a marca muda um pouquinho a qualidade, muda um pouquinho os bicos, mas para vocês que estão começando, qualquer um mais simplesinho serve. E se for de potência menor, se for de 40 watts já está ótimo, tá? Abaixo disso já é muito pouco e acima disso já é muito, tá? Para vocês. Então, quando você compra o ferrinho de solda, é bom você comprar um suportezinho também para colocar ele. Eu tenho um suportezinho desse daqui, tá? Então, vem o suportezinho, você coloca ele aqui para não queimar nada, para não se queimar. Você posiciona o ferrinho de solda e sempre vem com essa esponjinha aqui, ó. Essa esponjinha você precisa colocar água, tá? Então, só umas orientaçõezinhas básicas. Se você não colocar água, você queima tudo ela, estraga o seu ferrinho, estraga tudo. Então, você coloca a água aqui. Essa esponjinha é uma coisinha chata. Quando você joga a água, ela
fica enorme, tá? Então, sempre que você for mexer com alguma coisa, sempre quando vocês forem colocar um ferrinho de solda, soldar alguma coisa, você vai e limpa ele na sequência, tá? Bom dia, Marlon. Bom. Então, sempre você limpa o ferrinho, aí você vai, faz o que você precisa fazer, limpa o ferrinho. Sempre tem que ter essa sequência de limpeza. Outra coisa, eu tenho um ferrinho de solda aqui que eu peguei. Esse daqui é um velhinho aqui. Esse daqui, na verdade, eu nem uso para soldar componentes. Esse daqui tá tão velho que ele já perdeu a ponta que eu uso ele mais para furar plástico, furar essas coisas. Mas você, com o ferrinho que vocês soldam, fazem estanho, vão soldar a plaquinha, em hipótese nenhuma você pode furar um plástico, fazer alguma coisa assim, porque você perde a ponta do seu ferrinho, tá? Então vai estragar e ele não vai mais pegar estanho, vai ficar horrível. E outra coisa com relação ao ferrinho, nunca lixem ou raspem a ponta dele, ele nunca vai voltar a ser o mesmo, tá? Então, assim que você comprou o ferrinho, o que você vai fazer? Você vai ligar ele, quem comprou ferrinho novo, quem vai comprar ferrinho novo, você liga ele na tomada e deixa ele lá esquentando por um bom tempo, até sair toda a resina dele, tá, da superfície. Você deixa ele esquentar bem. Quando ele esquenta bem, você vem com um estanhozinho que você comprou, estanha bem a ponta dele. Toda a ponta dele você enche, toda a ponta, quando eu falo ponta, toda a ponta é isso daqui, tá? Essa partezinha aqui no meu é preta, nesse daqui é preta, porque esse daqui eu costumo furar plástico, tá? Eu não uso para solda, mas o meu de fazer soldinha em componentes eletrônicos tem a pontinha bem bonitinha, tanto é que ele é o profissional que eu vou mostrar aqui, que eu posso trocar essa pontinha, posso fazer regulagem, então é muito bom. Então, eu nunca posso lixar, eu sempre ligo ele na tomada, deixo ele aquecer bem, quando ele aquece bem, eu venho e estanho, encho de estanho todo ele, tá? Toda essa pontinha aqui. Beleza, tirei, enchi de estanho, deixo um tempinho, limpo ele e vou fazer minha solda, vou fazer meu trabalho. Outra coisa, quando a gente vai soldar algum componente, voltando aqui para minha câmera, deixa eu voltar aqui e ampliar a câmera de novo, só para ficar mais fácil. Quadro, intervalo, vídeo. Aumentou aí a câmera para vocês? Mudou aí? Beleza. Então, sempre quando eu vou soldar, eu tenho meus componentes aqui do lado, da parte que não tem cobre, certo? Então, essa parte aqui não tem cobre. Eu coloco os componentes aqui, inverto, e aqui eu tenho minha parte de cobre. Quando eu for soldar, eu encosto o meu ferrinho no cobre e no terminal, e deixo esquentar por um tempinho, tá? Depois que ele esquenta, eu venho com o meu estanho, meu fiozinho de estanho, tá? Muita gente pega e coloca o estanho aqui na ponta, enche, faz uma gota de estanho e joga aqui em cima. Quando você faz isso, não solda, tá? Fica uma solda fria. Então você tem que aquecer primeiro o terminal, tá? O terminal e a plaquinha, a sua ilha, onde você vai soldar, e vir com estanho. Aí você vai estanhando até o ponto que você quer. A gente vai ver na próxima aula qual é a quantidade certa de estanho, qual é um perfil de uma solda bonita, qual é uma solda boa. E na outra disciplina vocês vão analisar defeitos, tá? Problemas com relação a essas soldas. Então, no caso dessa plaquinha aqui, se você usar um ferrinho de 40 watts, dificilmente você vai estragar. Agora, se for um ferrinho de maior potência, você tem que ser bem ligeiro, você tem que ter o traquejo. Por isso que às vezes eu peço, quando a gente vai fazer essa disciplina lá no laboratório, eu peço para o pessoal comprar uma plaquinha universal antes. Aí nessa plaquinha universal a gente vai treinando, porque senão você deixa aquecer muito,
aquece muito, isso daqui sobe, tá? E isso daqui é uma plaquinha rústica. Se eu pegar uma placa multicamada, isso aqui faz uma bolha horrível. Você estraga todo o seu dispositivo. Beleza? Então aqui eu aqueço a minha ilha e aqueço o meu terminal, tá? Aqueço a ilha, aqueço o terminal, deixo um tempinho e eu coloco o estanho na ilha e no terminal, tá? Então o ferrinho de solda vai servir só para aquecer essa parte. Depois que aqueci, eu venho com o meu fiozinho de estanho aqui. Eu tenho um fiozinho de estanho. Deixa eu pegar aqui o fiozinho de estanho para vocês. Só um minutinho. Beleza. Pronto. Então, ó. Esse daqui eu tenho uma porrada de rolinho desse daqui, eu comprava. Então, esse estanho daqui, ó. Ele é bem fininho. Existem vários tamanhos deles, tá? Então, esse daqui é bem fininho. Eu tenho dele do mais grosso, eu tenho várias espessuras. Então, dependendo, se você for mexer com um dispositivo um pouquinho delicado, então você vai usar um ferrinho com uma pontinha mais fininha e um estanho mais fininho, tá? Não sei nem se dá para vocês enxergarem de tão fininho que ele é. Dá para enxergar aí? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu dispositivo, vou aquecer e vou vir com o meu fiozinho aqui em cima, tá? Colocando o estanho até formar uma bolinha. Beleza? Vamos voltar aqui para o quadro. Beleza. Então, gente, quando vocês compram, professor, eu não quero comprar esse suportezinho aqui. Eu acho caro. Eu acho que esse suportezinho é muito caro para mim e eu não quero. Então, gente, no mínimo você tem que ter uma esponjinha, alguma coisa para limpeza, tá? Existem também como se fosse um bombrilzinho. Não é bombril, tá? Não vamos usar bombril. É como se fosse um bombrilzinho também que ajuda na limpeza, que não é essa esponjinha. Tá? Você pode comprar, você coloca num potinho aquele bombrilzinho e você limpa o seu ferrinho. Então todo o estanho, toda a sujeira gruda naquele bombrilzinho e depois você joga fora com o tempo, quando tiver velhinho, você joga fora. A esponjinha dura bastante, tá? E se você usa água, ela nunca queima. Então sempre que você coloca água aqui, ela nunca queima. Professor, eu preciso comprar um suporte. Quando você compra o seu ferrinho, vem esse suportezinho aqui, ó. Só que esse suporte é só para te dar apoio, tá? Então é um bem chulezinho. Então você pega, abre esse suportezinho, você só dá apoio ali para não queimar nada. E esses ferrinhos geralmente vêm com parafusinho. Aqui tem uma resistência, então vem com esse parafusinho para você tirar essa ponta, caso estrague, caso você queira trocar mesmo. Só que esses modelinhos que eu mostrei aqui, esses modelinhos simples, ele vem com um parafusinho aqui, ó, não sei se dá para ver, na lateral. Então esses modelinhos simples, geralmente começa a ficar frouxo, se você solta o parafusinho, começa a sair a ponta. Ele é bem fuleirinho, tá? Ele não tem uma trava tão legal. Então se você tirar isso daqui e não apertar direito, ou ficar trocando isso daqui com o tempo, vai dando uma laceada. Então ele só prende com esse parafusinho. E existem os ferrinhos de solda profissional, que esse aqui a gente chama de estação de solda, tá? Então essa estação a gente consegue regular a temperatura aqui através de um potenciômetrozinho. Aqui já vem a sua esponjinha e aqui já vem um suportezinho para você colocar.
E esse daqui, diferente daquele, não é preso com um parafusinho, tá? Então, aquele machado de solda é para uma outra aplicação, aquele machadinho. Você pode usar também como para estanhar, então é para coisa mais grande, não é para eletrônica, tá? Nunca que você vai usar aquele machadinho para eletrônica. Geralmente você quer um fio grande, você quer estanhar, você vai lá e usa ele. Então, é mais complicado. Mas para você estanhar fio, cabo, é bem mais rápido, tá? Então você encosta. Eu cheguei a trabalhar, a gente usava aquele tipo de ferro de solda para fazer vulcanização de borracha, tá? Então, dependendo da aplicação, você não vai usar só para eletrônica. Então, você colocava ali duas borrachas, ia passando o ferrinho e ia juntando aquelas borrachas. Ele fazia a vulcanização. Beleza? Então, aqui a gente tem a regulagem. E tem vários outros tipos de ferrinho. Então, tem aqui, ó, um digital. O que eu tinha era parecido com esse daqui. Só que ele não era digital. Só que ele começou a dar muito problema, eu me desfiz dele. Então, assim, e eu já tinha comprado de segunda mão. Mas ele é muito bom para você trabalhar profissionalmente, porque você consegue desmontar, trocar tudo dele, tá? Então, é muito bonzinho para trabalhar. Tem vários modelos, tá? Então, se vocês forem ver, existem inúmeros modelos. E inúmeras pontas também. Ah, professor, eu comprei um, veio com uma pontinha mais fininha. Ok, ótimo, não tem problema. Comprei um que veio com a pontinha mais grossinha. Geralmente é essa ponta que vem neles, tá? Nenhuma outra, ou essa daqui. Então essas daqui são as principais pontas que a gente utiliza. Então qualquer uma dessas aqui a gente pode usar. Ah, esses daqui já são para aplicações mais específicas, tá? Então quando você tem um componente ali com uma superfície muito ampla, quando você tem um componente bem específico, onde você quer aquecer direto um terminal todo, você utiliza esses daqui. Então aí você vai ter diferentes ferrinhos de solda ali para não precisar ficar trocando a ponta, porque você precisa esperar esfriar, tá? Então você tem diferentes ferrinhos de solda, então antigamente numa linha de produção, até hoje, né? Você tinha diferentes ferrinhos de solda para fixar componentes diferentes, tá bom? Porque aqui, dependendo da pontinha que você tem uma melhor distribuição de calor, beleza? Mas, de modo geral, o que a gente vai utilizar são essas pontinhas aqui, tá? Em formato de cone. Beleza? Então, vou falar um pouquinho dos cuidados. Eu acabei falando um pouquinho dos cuidados, mas dê uma observação, dê uma observada nessa imagem aqui e achem o erro. Então, essa foto aí prova o quê? Que nem a modelo e nem o fotógrafo estavam sabendo o que estavam fazendo, tá? Então, nenhum nem outro estavam sabendo o que estavam fazendo. Então, se você pegar o ferrinho aqui, ó, toda essa parte aqui do ferrinho aquece muito. Então, você tem que trabalhar com o ferrinho segurando aqui, tá? Deixa eu voltar aqui pra câmera. Segurando aqui, beleza? Então, alguns têm uma borrachinha, justamente essa borrachinha que tá aqui, ó, é para ela apoiar, beleza? Então, apoia por aqui, beleza? E esses ferrinhos costumam aquecer bastante. O profissional ali, ele varia até uns 400 e poucos graus, até mais, tá? Então, quando você ajusta, então, quando você encosta a mão aqui, você vai fritar, vai fazer bolha, vai dar uma bela de uma zoada, beleza? E tem os cuidados, outro cuidado, é importante você usar óculos, não é obrigatório, mas é importante, porque às vezes o ferrinho muito quente, aqui dentro, esse daqui não vai dar para ver, mas aqui dentro
do estanho, tá? Do meu estanho, ele tem um furinho e por dentro dele todo tem uma emulsãozinha que ajuda na soldagem. Então isso daqui, quando você aquece, solta um líquidozinho. Se vocês forem ver, solta um líquido. Esse líquido fica aqui dentro. Então, isso aqui é como se fosse aquele macarrãozinho furado com líquido dentro aqui, tá? Então, esse líquido pode espirrar no olho. E outra coisa, esse líquido é prejudicial à saúde quando evapora, sai uma fumacinha lá. Então é justamente, o Marlon acabou de falar, essa fumacinha aí é mais prejudicial até para os homens, tá? Porque causa problemas aí na performance do camarada. Então o camarada vai ter alguns problemas aí com o falecido, beleza? Então ficar respirando muita essa fumacinha torna o camarada broxa, tá? Falamos assim, falando em poucas palavras. Então tomem cuidado com isso. Professor, eu fazer uma soldinha ou outra vai me fazer mal? Não vai fazer mal ao ponto de causar algum problema assim grave, tá? Mas se você ficar todo dia trabalhando com aquilo, todo dia, aí sim faz mal, beleza? Então, na indústria, quem trabalha já com isso há muito tempo, usa um coolerzinho justamente para, como se fosse como é que se chama aquele lá de fogão? Exaustor? Um exaustorzinho ali para jogar aquela fumacinha embora, tá? Mandar ela para outro canto, para o camarada não respirar essa fumaça. Beleza? Então, aqui eu já falei com vocês. Aqui, não. Eu já falei com vocês sobre o ferrinho de solda, sobre o estanho. Outra coisa, esse estanho aqui, ele tem chumbo, tá? Então, eu vejo muita gente comendo isso daqui, colocando na boca. Não é para colocar na boca porque tem chumbo. Ah, professor, eu como chumbada de pesca, também faz mal, tá? Não coloca na boca. São metais aí que fazem mal. Tanto é que na indústria foi proibido o chumbo. Então, celular, essas outras coisas, eles utilizavam chumbo, só que agora não utiliza mais, tá? Beleza? Então, falei sobre o ferrinho de solda, sobre o manuseio dele, os cuidados, tá? Não. Então, o chumbo, ele ajudava na fixação dos componentes. Muitas vezes, se você colocasse um componente um pouquinho torto, a tensão superficial dele ajustava o componente, tá? Então, enfim, o ventiladorzinho, esse mini ventiladorzinho, esse exaustorzinho aí é para você não respirar no momento da solda, tá? Não é no componente. Depois que você soldou e ficou lá, ele não evapora mais nada, tá? Não vai evaporar coisinhas tóxicas. Usar como mini ventilador. Deu uma bugada na pergunta, Félix. Se quiser, pode fazer no microfone, não tem problema. É só habilitar. Beleza? Ah, professor, eu fiz uma solda que não ficou muito boa. Aí. Opa! Pode falar. Tô ouvindo. Não, lá no serviço tem esses e-cooler, né? Esses mini ventiladorzinhos que a gente está desmontando alguns filtros antigos e dentro tem termostato, tem vários componentes, né? Então, Sim. de modo geral, assim, tem vários desses aí que a gente está desmontando e a maior parte sendo jogado fora. Eles Ah, pegaram, né? Até sem querer, porque na verdade sucata. E eu sim, tava. vocês podem utilizar
esses coolerzinhos de ventilação, até mesmo como exaustorzinho para vocês. Isso, isso. Ele como funciona em tensão alternada, dá pra utilizar ele, não fica difícil de montar, né? E tirando com cuidado dá pra aproveitar bem. Aham, sim. Então, se eles quiserem, eu posso conseguir, né? Ao menos um pra cada um, porque tem vários ainda. É bacana, interessante, Tem hein? muita coisa fora. Sim, sim. Aí vocês conversam entre vocês para vocês acertarem aí, Beleza. beleza? Então, gente, deixa eu. Só muta aí, Félix, o microfone, senão dá eco aqui para mim. Beleza. Então, gente, se eu fiz uma solda, essa solda não ficou muito boa, o que eu posso fazer? Eu tenho vários métodos de tirar essa solda. Um, que é o melhor e o mais utilizado, quando já está com o componente, é o de soldador, que é essa seringuinha aqui, ó. Então eu tenho essa seringuinha, não sei se dá para todo mundo ver. Beleza, acho que deu. Então, de soldador, você aperta aqui, ó, e com o ferrinho, aquecendo com o ferrinho, junto com o ferrinho, você vem aqui, aquece onde você quer soltar. Não é complicado aqui sem um jacarezinho. Eu aqueço, coloco aqui o meu soldador e isso aqui vai ficar molinho. Eu aperto aqui, ó, e ele vai sugar todo o meu estanho ali, deixando só o meu terminal e a minha ilha, tá? Então ele é bem potentezinho. O que eu recomendo? Geralmente o pessoal utiliza ele assim. Essa pontinha dele aqui é de PTFE, politetrafluoretileno. Só que alguns são meio vagabundos, eles, sei lá, se eles utilizam outro material. Então, isso daqui com o tempo, você vai queimando, vai estragando, vai ralando. Então, vai estragando essa pontinha aqui. O que eu super recomendo é vocês usarem uma camisinha de silicone, tá? Então, tem aqui uma camisinha de silicone, geralmente ela é branquinha, tá? Essa daqui tá meio amarelada porque já é velha. Mas você conecta ela, coloca ela aqui na pontinha. E o que vai em contato vai ser essa parte aqui, ó, o seu silicone. E é bom que fica até mais flexível, então dá para você apertar bem lá o seu componente. Então essa parte aqui eu dei uma afinada nela. E essa outra parte está mais grossinha. Beleza? Então você vai lá, aperta, aquece e aperta o botãozinho que ele suga tudo. Beleza? Aí depois, professor, depois você vem aqui, ó, girou ele, abre e dá uma bela de uma limpada, porque vai estar cheio de estanho aqui dentro, tá? Beleza? Tranquilo? Todo mundo me ouvindo? Acompanhando? Show de bola. Então, já falei sobre o ferrinho de solda, já falei sobre a solda, já falei sobre a plaquinha, o componente, e já falei sobre o dessoldador. Então, gente, agora a ideia nessa aula, quando a gente faz essa aula em laboratório, qual que é a ideia? A gente pegar alguns resistores e ir treinando. Quem tiver componente, treinem isso daí, como é que faz uma solda bonita. Na próxima aula eu ia mostrar as diferentes soldas, mas eu já vou falando aqui para vocês. Então, uma solda bonita é uma solda que tem brilho, que não fica com furo, tá? Essa daqui já tá opaca por conta do tempo, mas vou mostrar aqui. Então, não precisa ter excesso, não precisa ter, e ela tem que ficar uma bolinha. Aqui não tá tão bonito porque é o ferrinho de solda, meu ferrinho de solda não era muito bom na época, tá? Então se eu refizesse eu acho que ia ficar bem melhor. Ó, e eu tenho alguns errinhos aqui, ó, na minha solda.
Não sei se dá pra ver, ó, essa daqui tem uma bolinha, um furinho. Então isso daqui não pode ter. A solda ela tem que cobrir todo o terminal do componente e cobrir toda a sua ilha, tá? Mas não vai exagerar e cobrir toda a trilha, que não vai ficar bom. Vai ficar horrível e atrapalha também na condução elétrica, tá bom? Então, uma solda mal feita atrapalha muito. Então, teve uma turma que eu peguei que o aluno encheu de estanho em toda a trilha. Não. A solda só fica aqui na ilha. No projetinho eu até descontei ponto porque eu avisei que é só na ilha. Então você coloca para não atrapalhar na sua condução. Beleza? Gente, com relação à solda, alguma dúvida, pergunta? Tá tranquilo para todo mundo? Vocês têm, só para eu ter uma noção aqui, eu vou habilitar ou não habilitei o microfone do. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Ah, caramba. Todo mundo tem um ferrinho de solda aí, ó, turma? Sim, sim. Marlon tem ferrinho de solda. Restante da turma tem Estevão, Paulo, Félix, Davi, Bruno. Ou tem alguém que consiga, alguém próximo que vocês conhecem, que não esteja com coronavírus. Então, gente, quem não faz isso, ou quem faz, já mexe com solda, prestem atenção em alguns detalhes aqui que eu falei. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre a inclinação do ferrinho, a inclinação do terminal, a inclinação do ferrinho, como você coloca o stem, beleza? Para vocês trabalharem. E a gente vai ver outras ferramentas também para montagem, sem falar na plaquinha, tá? Porque a gente ainda, vocês ainda precisam corroer essa plaquinha quem comprou para fazer o projetinho. Beleza? Então, só deixa eu voltar aqui. Nossa provinha está marcada para o dia 28, tá? Eu acho que o Mylon não estava aqui quando eu falei. Mylon, a nossa prova está marcada para o dia 28. Beleza? Então, depois de amanhã. Não, essa prova vai ser feita aqui mesmo, tá? Eu vou disponibilizar essa prova mais ou menos 8 horas da manhã para vocês. Aí eu vou acessar às 9 e vocês terão até às 10 para fazer. Então, das 9 às 10 eu tiro dúvida, caso vocês tenham, tá? Vai ser tudo que a gente viu. Então, outra coisa. Daqui. Por enquanto é só isso. A gente tem um tempinho. Deixa eu... A gente tem um tempinho, então eu vou abrir aqui o simulador, só para quem está mexendo com a simulação. Dá uma olhada. Volta aqui. Como faço para ir
para eletrônica, aí você pode fazer outro técnico. Depois desse, você fala, você pode fazer outro técnico, eliminar as disciplinas que você já fez e fazer só as que que você não fez, tá? Então tem várias disciplinas, tem eletrônica analógica no técnico de eletrônica. Então tem eletrônica analógica, você vai ver mais pesadamente eletrônica digital, que a gente só viu poucas horas, tá? Então você vai ver o que é um amp-op, um amplificador operacional, você vai ver o que é você vai ver vários outros tipos de retificadores. Ou você pode fazer faculdade, só que aí faculdade você não elimina nada, tá? Caso queira. Faculdade você vai ter que fazer todas as disciplinas que ele propõe, que a escola libera para você. Algumas escolas técnicas permitem que você elimine da faculdade. Quando você sai da faculdade e quer fazer um técnico, você pode eliminar. Mas o técnico não pode eliminar na faculdade. Porque um é de nível, a gente chama o técnico de nível técnico, né, que é ali o nível médio, e a faculdade de nível superior. Deixa eu abrir aqui o computador está com tanto programa que já não está mais nem aguentando andar. Então, deixa eu compartilhar a tela novamente. Beleza. Então, a gente estava falando dos... Quando a gente testou lá da última vez, a gente não conseguiu fazer funcionar. Eu não consegui fazer funcionar, né, no simulador. Só vou colocar aqui um LEDzinho. LED, vamos escolher uma cor aqui bacana. Vermelho. Vermelho é uma cor bacana. Então, vou fazer a simulação daquele último projetinho. Só para a gente ver como é que funciona aqui a fonte alternado. Vou qualquer diodinho retificador. Beleza. Aqui a gente tem um diodinho retificador, a gente tem a nossa fonte de corrente alternada e a gente tem o nosso diodinho, o nosso LEDzinho aqui, tá? Eu não vou montar tudo, só para a gente ver funcionando. Vou ligar assim direto. Na prática isso aqui não é usual, não, porque senão eu ia queimar meu LED. Eu sempre preciso ter um resistor para ter a queda de tensão. Mas aqui dá pra gente simular, não tem problema. Então eu preciso informar aqui também que essa corrente é alternada. Então, vamos ver aqui qual que é a frequência. Eu vou deixar um Hz, eu vou colocar 3 volts aqui só para não dar nenhum erro. Vamos ver se acende. Não acendeu, muito pouco.
Então, gente, o que eu preciso fazer para colocar uma... Eita, nossa. Então, essa questão dos resistores, esses resistores são fáceis, não são tão difíceis de achar. A questão é que as lojas estão fechadas, né? Então esse é o problema. Esses resistores aí são resistores que basicamente todo mundo vende porque todo mundo usa. Então não são resistores de outro mundo. Não é um projeto que são resistores de outro mundo. Então, gente, ó, sempre quando eu coloco uma fonte de corrente alternada aqui, ó, eu preciso colocar esse indicadorzinho aqui para eu controlar. Opa. Ele está abrindo essa telinha. Para eu controlar algumas coisas. Por exemplo, a amplitude da minha tensão. Vou colocar aqui 2. A frequência. Lembra tudo aquilo que a gente estudou? Frequência, período. Eu vou colocando aqui, tá? Eu vou deixar aqui a frequência em 1 Hz mesmo. Ó, dê uma olhada aqui no meu LEDzinho. O que a gente consegue observar? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tensão. Coloquei a amplitude de 3. Vou colocar 3 também. Só para ele brilhar um pouquinho mais. Então vocês conseguem enxergar que ele dá uma piscada aqui. Tira essa telinha aqui que só me atrapalha. Então, ó, prestem atenção aqui nessa bolinha que ele tem um ciclo positivo e um ciclo negativo. Ó. Então, no ciclo positivo passa corrente, no ciclo negativo não passa corrente. Como é que eu posso saber isso, professor? Vou apagar essa linha e vou colocar um perímetro. Vou colocar alternada, só para a gente ver variando. Vamos ver se dá para ver alguma coisa aqui. Vou mudar essa escala. Microamperes. Estourou o fundo de escala aqui do meu. Acabei de queimar meu amperímetro se fosse na vida real. Beleza. Agora vai. Então, ó, dê uma olhada que no ciclo positivo, ó, passa corrente, no ciclo negativo não passa. Esse daqui é o ciclo negativo, aquilo que a gente estudou na onda senoidal, tá? Por isso que ele dá uma piscadinha aqui. Professor, por que ele dá uma piscadinha? Porque a frequência aqui está muito baixa. Se eu acelerar, se eu aumentar essa frequência aqui para 60 Hz, eu não fiz o teste ainda não. Vamos fazer aqui ao vivo. Eu não sei nem se ele vai acender, se ele vai ficar... Opa, 60. Não, é muito rápido aqui. Então ele deveria, porque o simulador não consegue fazer isso daqui de um modo mais amigável. Não vai. 0,5. Então, só para a gente ver aquele contexto, eu diminui um pouquinho a frequência, só para vocês enxergarem. Ó.
Quando chega aqui no pico, ele acende. Quando não chega, quando eu estou na tensão negativa, que a corrente está passando por aqui, ó, o meu diodinho impede essa passagem, tá? Eu só montei esse daqui para vocês darem uma olhada como é que funciona, tá? Porque senão não ia dar tempo de montar todo o circuito, aquele outro circuito completo. Então, quem tá fazendo a simulação, faça. Isso, exatamente isso que eu ia pedir para vocês fazerem. Façam isso e vejam se funciona. Só lembrem de uma coisa. Mas daquela vez lá que você me mandou até por e-mail, só que você não estava usando fonte de corrente alternada, você estava usando uma fonte de corrente contínua, né? Então o que você precisa fazer? Aqui, ó, aqui nessa caixinha de ferramenta, você tem alguns indicadores aqui, ó. Esses daqui são os nossos geradores, tá? Então você vai colocar aqui o seu gerador, porque aqui dentro você vai colocar informações como a frequência, se você quiser você pode trabalhar com período, você pode trabalhar com outras informações. Beleza? Então, gente, eu tô mostrando isso daqui, não é que todo mundo tem que ter esse simulador ou fazer alguma coisa, só para vocês terem uma noção de como funciona. Quem quiser simular, simula. Quem quiser fazer aqui o projetinho na mão, faça. Então, isso daqui são ideias. Opa, esse programa ele tá fechando toda hora, não sei porquê. Enfim. Então, quem quiser fazer a simulação, faça. Dá para fazer simulação de várias coisas. Dá para você colocar até o Arduino dentro daquele simulador, que é uma plataforma bem bacaninha. Então, basicamente, essa aula era para isso, tá? A gente vê alguns componentes, algumas ferramentas básicas, o ferrinho de solda, aprender como usar. Fica de lição de casa aí, quem comprou a plaquinha, quem tiver o ferrinho, fazer isso, tá? De tomar esse cuidado de não estragar a ponta do seu ferrinho, porque basicamente a parte mais importante é a ponta dele. Então, começarem a soldar alguma coisa, tá? Fazer alguma coisa aí acontecer, que é a ideia dessa disciplina. Beleza? Gente, dúvidas, perguntas? Tranquilo? Bruno, Davi, Estevão, Nailson, Mylon, Paulo, Félix, deve ter caído. Tudo tranquilo? Lailson, você tá aí? Lailson nunca fala. Quando fala tá com saudade. Aí, começou. Beleza, gente. Então, gente, beleza, eu vou encerrar essa aula por aqui. Qualquer dúvida, pergunta, podem mandar por e-mail. Se eu tiver um tempinho, eu respondo, tá? E se cuidem. Até a nossa próxima aula, amanhã, que a gente vai dar continuidade nesse conteúdo. Tchau, tchau, gente. Um abraço e até mais.